Olá, tudo bem com você? Que bom que estamos de volta em mais um intervalo bíblico da ET. Depois desse recesso escolar, estivemos um pouquinho ausentes, mas, graças a Deus, pela sua permissão, estamos de volta para podermos aprender um pouco mais da sua palavra para as nossas vidas. E nós estamos aí de volta na 19ª semana desse tema que estamos trabalhando, Confie em Jesus apesar das circunstâncias. E o tema dessa semana vem com o título Encaixe Perfeito. Por que será que é encaixe perfeito? Para a gente começar a entender melhor, a gente vai ler o verso-chave do tema de hoje, que se encontra lá em Tito, capítulo 3, versículo 8. A gente vai ler uma parte desse verso. Acompanhe comigo. Para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Pois é, Deus, Ele nos deu dons, nos deu talentos, que é o que a gente vai falar hoje, na mensagem de hoje, para que a gente possa fazer sempre a sua vontade. Mas antes de a gente se aprofundar mais na reflexão desse tema, a gente vai fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua palavra lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, que é o que a gente vai ler juntos, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, procura na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, e depois você volta para que a gente possa ler juntos. Tá bem? E assim nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Se sua versão da Bíblia for diferente, não se preocupe. Acompanhe e no final a mensagem é a mesma. Diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Amém. Amém. É uma belíssima mensagem que o apóstolo Paulo nos deixou na sua carta, escrita aos Efésios naquela época, mas a gente sabe que é uma palavra atemporal. Ela continua para as nossas vidas, para a vida dos filhos do Senhor. Mas deixa eu te contar uma coisa, para que a gente possa refletir bem nessa mensagem que o apóstolo Paulo nos trouxe da parte do Senhor. Em uma determinada entrevista de emprego, o entrevistador perguntou ao candidato o seguinte: quais são as suas habilidades? E aí, o intuito dessa pergunta era justamente identificar se o candidato estava de fato qualificado a exercer aquele cargo ali na empresa. E o candidato, o que ele fez? Ele começou a fazer um exercício mental, buscando identificar o que é que ele tinha ali que poderia se encaixar nas propostas, né, se adequar às propostas, às necessidades da empresa na qual ele estava se candidatando, do cargo também que ele estava se candidatando. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente traz essa situação para a nossa vida, isso aí já pode ter acontecido com você, mas quando a gente traz essa situação desse candidato para a nossa vida, nosso dia a dia,
Eu acredito que muitos de nós já nos sentimos na necessidade de ter que se encaixar em uma determinada situação. Seja no próprio trabalho, seja na escola, seja na roda de amigos, seja em um ambiente em que a gente estava lá fazendo parte. Chega um momento que, às vezes, para que a gente possa de fato se encaixar naquela situação, naquele ambiente, a gente começa a exercer também esse exercício mental, buscando lá de que maneira a gente pode se encaixar naquela situação, de que maneira a gente pode se adequar àquela situação. E a gente sabe que isso não é bom. Muitas vezes isso tende a nos levar a que a gente venha a agir de maneira hipócrita, de maneira completamente diferente daquilo que nós somos, né? Não transparente. E aí nós acabamos exercendo algo que de fato nós não temos diante daquela situação só para se encaixar naquele momento. Isso não é bom, mas infelizmente acontece e acontece muito. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se nós já fôssemos as pessoas, se você já fosse a pessoa certa para realizar o que Deus deseja na sua vida. Para falar a verdade, você, eu, filhos e filhas do Senhor, nós já somos essas pessoas certas para fazer a vontade do Senhor. Sabe por quê? Conforme nós já lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios, de maneira muito clara, outrora nós éramos o quê? Nós éramos perdidos, pecadores, condenados à ira de Deus. Mas como o nosso Deus é um Deus de infinita graça e misericórdia, o que foi que Ele nos deu? Ele nos deu o maior de todos os dons, o dom da vida eterna, o perdão dos nossos pecados, perdão esse que nós não merecíamos de forma nenhuma. E juntamente com esse perdão, com essa graça da redenção, da salvação de nossas vidas, Ele nos deu também um pacotão completo de dons e talentos para que nós possamos exercer para a obra e para o seu reino, para o reino do Senhor. O nosso Pai nos conhece, Ele é o nosso Criador, Ele sabe tudo sobre nós. Então, cabe a nós, no momento que nós sabemos que temos esses dons e talentos dados pelo Senhor, entendermos que nós não precisamos de mais nada para nos encaixarmos ao sistema que nos rodeia, às coisas que muitas vezes o mundo nos impõe. Nós já temos os dons e talentos e capacidades que o Senhor nos deu para Ele. E o que Ele requer de nós? Obediência. É isso mesmo, obediência. Fidelidade à sua palavra, fidelidade à sua vontade. Ele quer que nós abramos o nosso coração, nos entreguemos a Ele, para que Ele possa nos usar para a sua obra. Não existe encaixe mais perfeito do que este que Deus fez em nós. Dons e talentos específicos em cada um dos seus, aos quais Ele conhece completo. Afinal, Ele nos criou. Os dons espirituais são para ser usados, não admirados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos concedeu na Tua Palavra, na leitura, meu Deus, da Tua obra, Senhor. Ó Deus, que nós, apesar de nossas falhas, possamos, Senhor, ser gratos a Ti, meu Deus, pela salvação que o Senhor nos concedeu, pelos dons e talentos que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa usar para Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Espero que essa mensagem faça morada no seu coração. Que Deus te abençoe e voltaremos, se assim Ele permitir, na próxima semana em mais um encontro do Intervalo Bíblico da ED. Até lá!